Algo que me incomodava às vezes quando eu era cristão, eu já fui católico até meus 15 anos, mais ou menos, e depois eu conversei com colegas a respeito disso, que era uma confusão na minha cabeça. Como que a gente vê essas diferenças marcantes entre o Velho Testamento e o Novo em vários aspectos, tipo nisso que você tem exemplificado aí. Na sua percepção, no seu entendimento, Ed, as pessoas entenderam mal as mensagens de Deus lá atrás, no Velho Testamento, naquele tempo, tinha uma visão deturpada, tipo Deus, sei lá, sendo vingativo, tirando a vida ali de pessoas e fazendo orientações, recomendações, ou até sobre como você deve agir com os outros, quem tenta se comunicar com os mortos. Os espíritas estão lascados hoje em dia, por exemplo, né? Homem não se deixa deitar com outro homem, o que você faz com uma mulher, com a sua filha, se ela tiver sido violada, né? Vou usar a palavra aqui que o YouTube odeia, por um cara. São tantas aberrações do ponto de vista moral à luz dos nossos valores contemporâneos que a gente encontra lá no Velho Testamento, que essa era uma questão que me perturbava, porque Jesus não endossou várias dessas coisas. Ele não falou nada sobre homossexualidade, por exemplo. Então, você acha que eu vou usar a expressão que eu usei conversando com uma colega evangélica, tá? Você acha que Deus mudou de ideia sobre essas coisas? Ou os seres humanos entenderam errado quem era Deus e o que ele esperava da gente lá no Velho Testamento? Olha, eu acho que não é uma resposta simples, aliás, nada é simples, né? Porque é, muito da legislação do Velho Testamento tem uma conotação que é muito mais sanitária, que é questão de preservação da saúde humana. Por exemplo, todo o cardápio de dietas do Velho Testamento é um povo que está atravessando o deserto, não tem freezer, né? Não tem higiene que a gente tem hoje, né? Então, a gente precisa... Por isso que eu digo, a Bíblia precisa ser atualizada, Daniel. A gente está 4.000 anos depois, né? Então, é uma desonestidade histórica você fazer o julgamento do texto bíblico e da experiência daquelas pessoas com tudo que a gente sabe hoje, porque em 2022 ainda tem gente achando que a Terra é plana, que a cloroquina é eficaz contra o vírus, a Covid-19, tem gente que desconfia de vacina, da eficácia da vacina. Nós estamos em 2022. Nós estamos em 2022 e ainda tem gente matando em nome de Deus, condenando pessoas como hereges, e se a gente ainda tivesse na Inquisição, não ia sobrar muita gente, né, viva, ia ser queimada na fogueira, e graças a Deus que esse tempo passou, senão, dependendo dos poderosos de plantão, eu já teria sido queimado. Então, assim, é, é óbvio que a história da humanidade fez com que ela fosse depurando a sua percepção do divino. Então, se hoje, em 2022, existem compreensões equivocadas a respeito de Deus ou do Deus bíblico, imagine 4.000 anos antes. Né? Eles não leram Freud, eles não leram Darwin, eles não leram Nietzsche, eles não leram Karl Marx, eles não leram sequer Dostoiévski, né? Então, e mesmo com tudo isso que a gente tem à nossa disposição, a gente ainda tem equívocos. Agora, sim, eu acredito, como diz o texto bíblico, né, o autor da carta aos Hebreus, que ele é um autor desconhecido, diz que, tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos antepassados, aos nossos pais, pelos profetas, hoje ele nos fala no seu Filho Jesus. Então, a lógica sistêmica da Escritura Sagrada, especialmente do Novo Testamento, é que Jesus é o ápice da revelação de Deus. E que Legal. tudo que você vai afirmar a respeito de Deus precisa ser filtrado por Jesus. E se Jesus é o ápice da revelação de Deus, ele, Jesus, corrige todas os equívocos interpretativos a respeito do pai dele, digamos assim, o Deus que ele chama de pai. Eu vim fazer a vontade do meu pai, eu vim revelar o nome do meu pai, né? Eu vim revelar o amor do meu pai, eu vim para cumprir um propósito do meu pai, enfim.
Então, Jesus faz essa correção. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Velho Testamento, ele fala de Deus como benevolente, misericordioso, rico em compaixão. O profeta Jonas, por exemplo, que é um profeta do norte, ele profetiza contra o reino do norte, que é Israel, a capital Samaria, e foram os assírios que destruíram o reino do norte, capital Nínive. E Deus manda um profeta do norte pregar em Nínive a sua mensagem de compaixão. É como pedir a um sobrevivente do Holocausto que vá pregar à família de Adolf Hitler a compaixão de Deus, vá anunciar à família de Adolf Hitler a compaixão de Deus. É mais ou menos isso. É claro que o profeta Jonas, ele diz, eu não quero anunciar a tua compaixão, eu quero mais que o Senhor faça esse pessoal queimar no quinto mármore do inferno de Dante. E lá pelas tantas, o profeta conversa com Deus e diz mais ou menos o seguinte: sabia, eu sabia que você é coração mole, que eles iam se arrepender e você ia perdoar. Então, isso está no Velho Testamento. Então, esse Deus compassivo, misericordioso, o Deus que visita a maldade dos pais até a quarta geração, mas abençoa 1000 gerações, quer dizer, o amor de Deus é sempre superlativo. O salmista, o Salmo diz que a ira de Deus dura só um momento, mas o seu favor permanece a vida inteira. A sua ira de um breve momento não passa, no entanto, a sua bondade é para sempre. Então, no fundo, eu acho que todos nós manipulamos esse divino às nossas conveniências. Aí, quando você coloca Jesus na mesa, você tem que olhar bem nos olhos de Jesus e fazer as afirmações a respeito de Deus. Aí você tem que ter mais cautela.